Graça e paz mais uma vez a todos. Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos capítulo 6. Vamos ver esse processo do batismo e depois, em termos práticos, eu vou mostrar um fato descrito na Bíblia, uma história que fala de uma família que se converteu a Cristo para ser salva. Romanos 6. Digam glória a Deus. Romanos 6, quem achou, diga amém. Coloque a mão sobre o capítulo 6 aqui, espalma a sua Bíblia. Feche seus olhos. Quem não achou, levante a mão para receber a ajuda do obreiro aí. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui para agradecer antes de tudo, porque temos entendimento do propósito da salvação e queremos nos entregar da forma mais cooperadora. A nossa entrega não seja superficial, mas seja profunda por entendimento. O Senhor possa esclarecer, o Senhor possa dar essa luz a cada membro dessa igreja, a cada visitante, para que ele seja um verdadeiro salvo. Ele tenha convicção, porque o Senhor mostrou a verdade, porque ele entendeu a verdade, porque ele conheceu o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. Então eu te peço, meu Pai, que por cada pregação a igreja tenha conhecimento, a igreja tenha revelação, a igreja saiba o que fazer, como fazer, entenda e pratique o que deve ser praticado, porque o Evangelho, ele diz o que nós devemos fazer. O Evangelho, ele nos posiciona. A doutrina do Evangelho, ela determina a nossa posição. E essa posição do Evangelho, meu Deus, foi uma obra do Senhor, foi uma benevolência, uma graça para nos salvar, para nos santificar, para nos transformar. Por isso nós te agradecemos e nós estamos aqui porque queremos conhecer a profundidade cada vez maior. Queremos conhecer com profundidade, melhor dizendo, porque a tua palavra é um tesouro inesgotável. É um tesouro que quanto mais nós buscamos, mais valores, maiores valores nós encontramos, meu Deus. É uma profundidade de sabedoria inesgotável. Eu te peço, dê essa sabedoria à igreja, para que a igreja ela esteja sólida,
nesse conhecimento da salvação, e ela se apegue, e ela tenha prazer na conversão, porque ela vai entender o plano de Deus. É o que eu te peço, Pai, não quero mais do que isso, que todos nós venhamos a ter conhecimento do Senhor, o conhecimento verdadeiro, o conhecimento necessário, para que a nossa salvação seja cada vez mais garantida, construída, cresça a cada dia. Nós te pedimos e te agradecemos. Todos digam amém. Irmãos, nesse capítulo 6 de Romanos, o apóstolo Paulo, ele explica o processo de libertação do pecado, amém? De mudança, porque o que Deus quer de nós é a mudança. Ele quer que haja transformação de mente. Ele quer que nós tenhamos um posicionamento não de acordo com os padrões da nossa natureza carnal. Não que nós venhamos a saber mais e mais das coisas dos homens, principalmente as coisas dos homens que afastam os homens de Deus, porque isso é que é ser carnal. Carnal é quando eu estou cada vez mais com o meu comportamento me afastando mais e mais de quê? De Deus. É a natureza pecaminosa, porque nós estamos nos afastando de Deus. Não é a parte física, não, é a parte de pensamento, de sentimento, é a parte espiritual que está morrendo. Morrendo por quê, pastor? Porque a nossa comunicação com Deus, ela está praticamente anulada. Nós estamos destituídos da graça de Deus por causa do pecado. Destituídos da glória de Deus, melhor dizendo, por causa do nosso pecado, amém? E nós precisamos, irmão, desse novo nascimento. Nós precisamos nascer de novo, porque não há nada em nós que possa ser útil. Nós estamos pensando em quê? Diversão. Qual é o pensamento do homem? Diversão, materialismo. A felicidade dele está em torno de viagens, de diversões. Eu não estou dizendo que isso é pecado, mas só que quando eu penso só nisso, eu estou me afastando de quem? De Deus. Eu estou querendo o quê, pastor? Entretenimento, prazeres para o meu corpo, prazeres em termos de diversões, festas, comidas, sem falar nos pensamentos pecaminosos declarados, nos pensamentos pecaminosos que estão identificados na palavra. Mas nós deveríamos estar o quê? Caminhando em direção a Deus. Nós deveríamos estar voltando para o Senhor, porque o propósito dele é que nós venhamos a voltar para Ele. E o apóstolo Paulo começa a explicar esse processo, irmãos. Ele fecha o capítulo 5, dizendo que se o pecado for grande, a graça será maior ainda. O apóstolo Paulo, ele quer dizer que o pecado seu pode ser maior que for. Você pode estar mergulhado no abismo, mas o poder de Deus é maior para te resgatar. Diga glória a Deus. E ele explica como que isso ocorre. É o que a igreja precisa entender com profundidade. A pessoa vem para a igreja, se submete ao batismo, que é o sacramento visível de algo espiritual, de algo invisível, algo que para mim, quando uma pessoa vai para batizar, ela já foi batizada, glória a Deus. Quando uma pessoa ela vai batizar, ela já entendeu o propósito de quem? Ela já entendeu o propósito de Deus. O batismo é só uma confirmação de fé. O batismo é só um testemunho público. Mas de quê, pastor? De tudo aquilo que eu já entendi
e já recebi pela graça de quem? Eu já recebi pela graça de Deus. Por isso que eu não faço muita questão aqui de, pastor, primeiro batismo, depois ceia, primeiro ceia, depois batismo. Não, os dois são a mesma coisa. Quem batizou, já ceiou. Eu estou falando isso de uma forma que isso já aconteceu no campo o quê? No campo espiritual. Você apanhar o cálice, eu expliquei isso aqui na semana passada. Você apanhar o cálice e o pão, na verdade aquilo ali é uma confirmação da sua fé, da fé que você já testemunhou, daquilo que está onde? O seu comprometimento com Cristo, na causa, o seu comprometimento pela morte, porque o batismo representa morte e ressurreição. Amém? O que é isso, pastor? Identificação com Cristo. No batismo você passa a ser igual a Cristo. Você morre com Ele e nasce com Ele. Você passa a ser corpo de Jesus. Passa a fazer parte da igreja, é membro da igreja. As pessoas não dizem que é admissão, batismo não é admissão na igreja, sim ou não? Batismo porque agora você é membro da igreja. Não, você batizou, mas você já era membro da igreja. Membro da igreja quando você confessou Jesus como seu o quê? Como seu Senhor e Salvador, diga glória a Deus. Quando você confessou Jesus como aquele que morreu pelos seus pecados. Mas a salvação está em Cristo, irmãos. A salvação não está na regra da palavra. Jesus não trouxe regra, pelo contrário, a palavra diz que ele revogou a lei. Mas revogou a lei por quê, pastor? Porque a lei era ruim? Não, porque a lei não salva. Porque não adianta leis e leis e leis e leis. Vamos para uma visão prática. O que mais o Brasil tem? Leis. E nós estamos mergulhando no maior tempo de corrupção política. Nós estamos mergulhados na imoralidade. Coisas horrorosas têm acontecido na sociedade. E nós temos muitas o quê? Muitas leis. Por que as leis não freiam o homem? E elas não vão frear, irmãos. Elas não vão frear, porque o legalismo ele não é capaz. Eu estou provando a vocês que o legalismo não transforma ninguém. A única coisa que pode transformar uma pessoa é consciência. Com quem? Consciência com Deus pelo Espírito Santo, através de Cristo. Essa fórmula foi Deus que estabeleceu. Não adianta você querer um modelo de salvação diferente, porque não há outro. Só existe um que pode tirar o pecado, Jesus. Ele nasceu para isso, ele morreu para isso, a obra redentora da cruz foi para isso. E eu quero dizer, irmãos, que sem Cristo, ninguém aqui vai receber salvação. Não adianta você dizer, pastor, eu faço obra, eu dou sopa, eu dou cobertor no frio. Não vai resolver. Você tem que dar cobertor por quê? Porque você recebeu o amor de Cristo no seu quê? No seu coração. Você tem que dar sopa, não porque você quer mostrar, quer agradar a Deus com a sua atitude. Não, você tem que ser movido pelo Espírito. E não pela regra. Não transforme a graça em regra, porque ela não é regra. Eu vou dar, o pastor diz assim, se você não der o dízimo, você vai para o inferno, não é assim que você ouve? Nas igrejas aí, dos que entendem menos, o neopentecostalismo adora isso. Eles vivem em cima de dízimo. Não, se não der o dízimo, você está roubando a Deus. Por incrível que pareça, 2019 anos depois, nós ainda ouvimos esse tipo de pregação. Por quê, pastor? Por falta de entendimento. Os pastores não têm coragem de sair do legalismo
por dois motivos: por ignorância e por segunda intenção. Por ignorância e porque também eles precisam sustentar o sistema religioso. Porque eles acham que sem o sistema religioso a igreja não sobrevive. Sem o sistema religioso eu não posso colocar o povo na parede. Sem o sistema religioso eu não posso exigir do povo. Mas não sabendo eles que se houver uma consciência com Jesus Cristo, uma consciência da igreja em Cristo, uma consciência pelo Espírito Santo, nós vamos render muito o quê? Muito mais. Nós vamos render muito mais. Principalmente, irmãos, na relação. Porque o propósito maior de Deus é uma boa relação. Se houver uma boa relação entre os homens, certamente vai haver muito amor. Certamente vai haver respeito. Mas se for pela regra, não. Na regra, nós vamos cair no legalismo. Na regra, o desejo de praticar o mal vai ser maior. Porque nós estamos cheios de maldade aonde? Nós estamos cheios de maldade no nosso coração. Nós não estamos nos examinando. Essa união com Cristo, ela ao invés de levar você às regras, ela leva você ao autoexame. É diferente. É isso que vocês têm que entender. Essa morte com Cristo, essa ressurreição com Cristo, essa novidade de vida, leva você ao autoexame. Peraí, Jesus é tão maravilhoso. Jesus perdoou. Ele não mandou perdoar, não. Primeiro ele fez o quê? Primeiro ele perdoou. Ele não mandou amar, não. Primeiro ele fez o quê? Ele amou. Primeiro ele ajudou, irmãos. Antes de ascender ao céu, antes da crucificação, ele chamou os discípulos e disse assim: olha, eu vou deixar um mandamento para vocês, que se vocês cumprirem, vocês se identificarão comigo. Mandamento só serve, só pode ser olhado nessa conotação se me identificar com quem? Se me fizer igual a Jesus. Mas se eu for igual a Jesus, eu estou fazendo a vontade de quem? Eu estou fazendo a vontade de Deus. Então não é uma regra, é uma questão de quê, pastor? De conhecimento. É uma questão de sabedoria espiritual, é uma revelação do Espírito Santo. Não é uma regra, é algo que está me beneficiando e não me cativando, e não me prendendo, como o diabo quis fazer Eva entender que aquela liberdade de todas as árvores do jardim e a restrição de uma, ela abriu mão de toda a liberdade para desobedecer por causa de quê? Por causa de uma árvore. É isso que o diabo faz, é essa inversão, irmãos, essa inversão de valores, confunde liberdade e libertinagem. Ele confunde liberdade e prisão. Ele bagunça a sua cabeça. Ele diz que se você não beber, você não é livre. Se você não fumar, você não é livre. Amém? A oposição fala isso. Se nós somos livres, nós podemos fazer qualquer coisa. Não, mas liberdade não é isso. Liberdade é você fazer a coisa o quê? A coisa certa. Isso é que é liberdade. Liberdade é você fazer aquilo que te faz bem. Não é você fazer o que você quer. Diga glória a Deus. É esse espírito de consciência, irmãos, que vai me colocar numa posição elevada. É essa identificação com Cristo que coloca você numa determinada posição. Pastor, se eu ficar em Cristo, eu vou estar numa posição perfeita. Por quê? Porque Jesus é o quê? Jesus é o quê, irmãos? Jesus é perfeito. Se você estiver em Cristo, você vai estar o quê? Caminhando para quê? Para a perfeição. Eu começo a vencer os meus defeitos. Porque quando eu estou em Cristo, eu tenho novidade de vida. Eu não estou baseado em regra. Eu estou em Cristo. Estar em Cristo não é estar
nem na palavra. A pessoa que está em Cristo, ela está acima da palavra. Quem está na palavra está na regra. Esse é um desenvolvimento maior, irmãos, de igreja. Não, pastor, a igreja está na palavra. Tradição, cai na tradição. Nós estamos andando na palavra, cai no costume. O pastor estabelece roupa. Sim ou não? Ó, a roupa, hein? Cuidado com a roupa, hein? Ó, o cabelo, as mulheres não podem usar brinco, hein? Isso é o quê? Regra. Ah, não, pastor, mas se não fizer isso, as mulheres vão vir de forma indecente. Mas isso também não vai resolver o problema, porque isso se chama o quê? Legalismo. Legalismo. Legalismo não quer dizer que você nasceu de Cristo. Simplesmente você virou um judeu com regra, vivendo uma regra que se diz cristã, que foi inventada pelo próprio pastor, ou pela própria denominação. Foi um sistema religioso inventado. Quando eles mantiveram, irmãos, o dízimo, eles continuaram escravizando a igreja. Paulo falou no dízimo? Falou ou não falou? Falou ou não falou? Não, ele não falou no dízimo. Paulo não pregou dízimo. Paulo falou a todo tempo em oferta. Paulo falou que a oferta tinha que ser dada por amor, de todo o quê? De todo o coração. Mas o dízimo disse o quê? Que você era obrigado a dar. Mudou ou não mudou? Ou seja, eu dou o dízimo por uma consciência do Espírito? Do Espírito Santo. É isso que vocês têm que entender. Regra é uma coisa, cumprir regra é uma coisa. Ah, pastor, agora tem que ser quanto? Os pastores pedem 30% do dízimo, 40%, pede o 13º todo. Vamos fazer um desafio. Quero ver quem tem fé em Deus para dar o 13º. Aí eu pergunto, isso é evangelho? Isso é evangelho? Não, isso é legalismo. E muita gente se submete não somente ao legalismo da lei de Moisés, não. Os pastores conseguem ainda colocar regra sobre regra, como os fariseus faziam. E o sistema fica cada vez mais horrível. Jesus confrontou isso e foi o motivo da crucificação dele, irmãos. A lei se tornou um instrumento de opressão. E ela continua sendo um instrumento de opressão. A lei continua aguçando as pessoas. Vocês vão nos países desenvolvidos, vocês não veem as pessoas lá fazendo o que nós fazemos aqui no Brasil. Por quê, pastor? Porque é uma questão de quê? Consciência. É isso que vocês têm que entender. Consciência. É uma educação que vem da onde? De dentro, de nascimento, de tradição. É um povo que tem uma consciência diferente. É um povo que tem uma raiz profunda de princípio. Amém? Você vai nos países europeus, porque são países que foram descobertos há muitos anos, tradição milenar, como Japão, China, Ocidente. Vocês veem uma cultura mais o quê? O povo com a cultura mais elevada. Mas eu estou falando isso em termos espirituais para você entender que quando você se posiciona em Cristo, você também se torna o quê? Elevado. Diga glória a Deus. Quando você se posiciona em Cristo, você não vai discutir se você deve perdoar ou se você não deve perdoar. Você vai o quê? Você vai perdoar. Você vai perdoar por quê, pastor? Porque você é cristão. Você vai perdoar porque você sabe que perdoar é melhor do que ficar magoado. Você vai procurar avaliar o seu coração a cada momento, colocando Jesus como espelho. E isso é o novo nascimento, irmãos. Isso é o novo nascimento, pastor. Eu estou diante de Cristo,
corrigindo a minha alma, corrigindo a minha mente. Eu não vou beber, eu não vou fumar, eu não vou chegar a dar mau exemplo para os meus filhos. Tem gente que está bebendo copo de cerveja na frente de filho pequeno. Eu pergunto, você está dando um bom exemplo? Não. Seu filho, ele se identifica com você. Olha para cá. Seu filho se identifica com você. Por exemplo, os meninos se identificam com o pai. Ele quer ser igual a quem? O pai. Ele nasceu e ele vai procurar ser igual a quem? Aí o pai está bebendo. O que o filho vai fazer? Ele também vai se colocar na mente dele que ele pode beber. Da mesma coisa, é o que Deus quer na nossa filiação, mas colocando Cristo como gerador dessa natureza espiritual. Nós olhamos para Cristo como nosso Senhor e nós vamos querer ser igual a quem? Igual a Cristo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É isso que é a salvação. Ela só pode ser alcançada com essa visão e não de regra. Pastor, eu estou vivendo regra. Você vai ficar na mesma. Você vai se transformar num religioso, num orgulhoso espiritual. Você não vai conseguir ser um marido melhor estando na igreja, mas você vai se tornar um coronelzaço dentro de casa. Coração cheio de mágoa, coração cheio de ressentimento, mas você tem coragem de levar uma sopinha no centro. Amém? Você tem coragem de ajudar alguém, mas só que você precisa se libertar. Você precisa deixar Jesus entrar onde? No seu coração. Eu tenho que corresponder com Cristo, irmãos. É isso que Paulo ensina aqui nesse capítulo 6. Ele responde a uma pergunta com outra pergunta retórica. Olha o que ele diz a um opositor. Um opositor se levanta nessa passagem aqui, e Paulo está respondendo no capítulo 5, e no capítulo 6, no final do capítulo 5 e no capítulo 6, ele continua respondendo a esse opositor. Que diremos? Olha o que ele diz. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado, para que a graça seja mais o quê? Mais abundante? Esse opositor se levantou e argumentou assim: olha, se a graça é maior, como diz aqui no versículo 21, se a graça é maior quando o pecado é maior, então nós devemos pecar mais. Paulo explicando a justificação pela graça. Aí Paulo foi e falou: não, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Aí ele responde: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda o quê? Ainda nele. Digam glória a Deus. Como viveremos ainda nele, se nós estamos mortos? Mas nós estamos mortos por quê, pastor? Depois ele explica. Depois ele explica esse processo de posicionamento que leva à morte. Qual é o posicionamento que leva você a morrer para o pecado? É a sua comunhão pela fé na obra redentora da cruz do Calvário. É você sair daqui: pastor, eu creio em Jesus que morreu na cruz pelos meus o quê? Pelos meus pecados. Aí Paulo diz assim no 3: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua o quê? Ou seja, morremos também. Quem creu em Jesus, levante a cabecinha aqui. Morreu. Nós fomos batizados na morte. Jesus morreu, você também o quê? Você também morreu. Porque na verdade não era ele
Quem tinha que estar na cruz? Nós. Jesus somente representou você. Ou seja, nós, quando Jesus morreu, nós também o quê? Morremos. Porque na verdade Ele pagou no nosso lugar. Deus, isso é o que, pastor? Isso é uma obra de Deus, é uma obra espiritual. Jesus morre na cruz, Jesus morre, nós também morremos. Jesus é sepultado, nós também o quê? Somos o quê? Jesus ressuscita, nós o quê? Ressuscitamos. Sem sofrer uma dor. Porque Ele sofreu por quem? Ele sofreu por nós. Vocês estão entendendo, sim ou não? Pastor, agora eu estou entendendo. Jesus morreu, eu também morri. Jesus foi sepultado, eu também fui. Jesus ressuscitou, eu também o quê? Ressuscitei. Esse é o posicionamento que Deus dá à igreja. A igreja se torna una com quem? Com quem? Com Cristo. Você, nós aqui reunidos, irmão, ó, só serve o conjunto. Só serve o conjunto. Olha para cá. Só serve o conjunto. Nós, a igreja. Quem faz parte da igreja, permaneça na igreja. Quem faz parte da igreja, venha para ouvir a palavra de Deus. Se converta de fato. Pare de passear aqui. Aqui não é lugar de passear, não. Se converta. Tome posse dessa obra, pastor. É uma unidade, somos um. Somos um. Eu digo isso porque todos aqui estão no mesmo propósito. Ou você veio aqui para passear? Glória a Deus. Que isso, pastor? Leve a sério. Leve a sério a sua vida espiritual. Comece a investir mais nela. Comece a levar essa vida a sério, se dedique mais. Dê o testemunho, porque Deus quer esse testemunho. E Ele diz assim, olha, repetindo 3, ou não sabeis. Amém? Isso quer dizer o quê? Ou você é ignorante. Quem não sabe é o quê? Desconhece, é ignorante. Paulo falou, você não sabe? Então fique sabendo que quando Jesus morreu, você também o quê? Você também morreu. Aí ele diz assim, de sorte que fomos o quê? Sepultados no 4 agora. De sorte que fomos o quê? Sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou da onde? Dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de... Jesus ressuscitou, irmãos, e nós pela fé nele, também nascemos para viver uma nova o quê? Uma nova vida. É isso que é o batismo. Mas esse batismo, ele não é quando eu desci as águas. Esse batismo, ele ocorre quando eu tomei a decisão, por graça também, porque essa decisão, ela não foi parcial. Essa decisão, ela veio de Deus, digam amém. Essa decisão, ela foi porque Deus viu disposição. Sabe quando que uma pessoa se convence? Quando ela mostra humildade. Olhe para mim, irmãos. É com humildade que Deus vai te alcançar. É com vontade de viver para Deus que Ele vai te alcançar. Talvez você ainda seja religioso, mas existe o que, pastor? Simplicidade de quê? De coração. Não é orgulho, não. Não é orgulho, não. Eu faço o que eu quero, não. Eu estou me entregando hoje. Eu estou me entregando hoje. Eu quero conhecer esse novo nascimento. Eu quero ser confirmado nessa obra espiritual. Eu quero ser confirmado nesse milagre da novidade de vida. Faça uma oração, irmão, nesse propósito. Pastor, eu quero receber essa novidade de vida e ser renovado em Cristo, ser posicionado em Cristo. Amém? Paulo falou assim, olha, você tem que saber que quando Cristo morreu, você também morreu.
Você tem que saber que quando de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. 5 agora, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua o quê? Aí ele explica agora o milagre no versículo 6, irmãos, porque às vezes a pessoa fala assim: eu nasci com Cristo, e ela continua sendo a mesma pessoa. Eu nasci com Cristo, mas ela não está se examinando, ela não está se policiando, ela não está procurando se examinar, ela não está procurando seus próprios defeitos, ela não está procurando seus maus exemplos, ela não está procurando a sua deficiência, mas Paulo explica aqui que a coisa é mais embaixo. Ele diz assim, repetiu 5 para você entender o contexto. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição, sabendo isto, olha o propósito espiritual, que o nosso velho homem foi com ele o quê? Crucificado, para que o corpo do pecado seja o quê? A fim de que não sirvamos mais a quê? Digam glória a Deus. Olha o milagre aqui. Isso aqui é obra de Deus. Isso aqui, irmão, ocorre dentro do seu coração. Isso aqui não é por observância de regra. Esse é o milagre do novo nascimento. O velho homem, ou seja, a natureza pecaminosa, o velho homem destituído da glória de Deus, ele morre. Ele morre junto com Jesus. O velho homem foi com ele o quê? Crucificado. Olha o que a fé opera. A fé opera a crucificação da minha velha natureza. O beberrão não bebe? Não bebe mais. O cachaceiro virou homem de família. Amém? Não tem uma música assim? É isso aí que acontece. Vira homem de família, vira uma mãe exemplar, vira um pai exemplar, vira uma boa esposa iluminada pela palavra de quem? Uma boa esposa no padrão de Deus, um bom pai no padrão de Deus, uma pessoa que quer fazer tudo porque se identificou com quem? Se identificou com Cristo na natureza, nasceu com Cristo, está em Cristo, porque é a mesma natureza de Cristo. É uma pessoa enxertada pelo Espírito Santo, que está sempre com os ouvidos atentos à voz do Espírito Santo, está sempre procurando a orientação do Espírito Santo. E o Espírito Santo convence essa pessoa de quê? Convence essa pessoa do pecado. Não é a pessoa que se convence. O problema nosso é que nós queremos nos convencer, irmãos, mas isso é dom de quem? Quem opera essa obra é Deus. Mas por isso aqui, o velho homem foi crucificado com quem? Foi crucificado com Cristo. O velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja o quê? Desfeito. Ou seja, o corpo do pecado não atende mais ao pecado. Quando o pecado fala, o corpo não atende porque está morto. Porque não existe mais corpo do pecado. Não existe mais uma mente propensa, disposta ao pecado, é isso. Fulano, vamos fumar uma maconha? Irmão, estou fora. Vamos adulterar? Irmão, estou fora. Ou às vezes o pecado fala onde? Fala na nossa própria o quê? Mas só que o corpo do pecado está o quê? Está morto, mas o espírito está o quê? Está vivo. Aí o que acontece? Eu só ouço a voz de quem? Eu só ouço a voz de Deus. Esse espírito ele começa a identificar
o lixo que tem dentro do meu coração, e esse lixo vai sendo colocado para onde? Aí o adultério é colocado para fora, o vício da bebida é colocado para fora, o vício da droga é colocado para fora, a ignorância é colocada para fora, as más intenções são colocadas para fora. Esse é o processo de libertação que Jesus Cristo opera nos nossos corações quando nós cremos nele. E crer em Cristo, irmãos, é estar na igreja. Não é estar na denominação, não. Eu não estou chamando ninguém aqui para fazer número aqui em denominação, não. Porque se isso aqui fosse sistema religioso, estava cheio. Estava cheio. Porque nós usaríamos um método legalista aqui e a igreja estaria cheia. Mas graças a Deus, Deus está trazendo, Deus está plantando pedras vivas para que seja formada uma igreja verdadeira, como de fato nós somos uma igreja verdadeira. Uma igreja que prega Jesus Cristo. Uma igreja que está com os olhos voltados para Jesus. Uma igreja que está com o coração voltado para Jesus. Não um velho homem cheio de intenções. Não um velho homem cheio de pensamentos. O velho homem quer ficar rico. Mas aí o pastor, como ele é carnal também, ele diz assim, hoje é a teologia da prosperidade, irmão. Nós vamos para o sítio. Vamos para o sítio. Vamos fazer radical, trilha no mato, ciclismo no mato. Isso tudo em nome de quem? Em nome de Jesus. Mas só que isso não vai resolver nada. O método de Deus para atrair as pessoas é através da obra do Espírito Santo. É a pregação da palavra. É a pregação do Evangelho. O método que Deus estabeleceu não foi chá. Não foram viagens. Eu vou para viagem tal, Minas Gerais, não sei para onde. No templo não sei de quê. Na igreja tal, que tem mais de 3.000 pessoas, 4.000 pessoas. Você vai para a festa, irmão. E tudo com dinheiro, tudo é dinheiro, é hotel, é comida, é restaurante. Mas quando você vai ver, qual foi o tempo que se meditou na palavra de Deus, no Evangelho da Salvação? Falou de quê, irmão? Rapaz, você sabe que eu não me lembro? É assim que funciona. Mas o método de Deus é esse aqui. Cristo crucificado. Cristo crucificado, velho homem crucificado. Quando você coloca os olhos no Cristo crucificado e crê no Cristo crucificado, o velho homem é crucificado. Quando você crê que ele ressuscitou no terceiro dia, você também nasce junto com ele. Quando ele é glorificado, você pode se considerar também, nós podemos nos considerar glorificados. Digam glória a Deus. Mas existe o que, pastor? Esse autoexame a partir desse momento aqui. Às vezes eu ainda estou cometendo erro, mas esse erro está me incomodando muito. Eu não estou dizendo que estamos limpos, irmãos, e vamos ser limpos nesse tempo. Eu não estou dizendo que vamos pecar, mas os vícios, eles estão sendo combatidos com veemência. Os vícios, eles estão sendo perseguidos. Eu tenho que deixar esse tipo de comportamento. Por quê? Porque Jesus está morando dentro do meu coração. Porque eu sou uma nova criatura. Porque agora eu sou uma mãe melhor do que antes. Eu antes era uma mãe carnal. Eu antes era uma mãe que tinha um amor carnal pela minha filha e pelo meu filho. Mas agora eu tenho amor o quê? Eu tenho um amor espiritual. Eu tenho o amor de Deus. Não é aquele amor mecânico, não. Aquele amor mecânico que parece que cuida, mas não cuida. Parece que ama, mas não ama. É coisa superficial, é coisa externalista. Mas o amor da mãe espiritual é aquele amor de cuidado, de bons exemplos. Diga glória a Deus. Você está dando bom exemplo. É uma esposa espiritual, não é aquela mulher ciumenta, não. É uma esposa que edifica a casa. É um homem que é provedor da família. Por quê, pastor? Porque ele é responsável, porque ele sabe o que Cristo enxertou no coração dele. Ele tem examinado o método de Jesus, não é o método legalista, não.
Ele não tem visto a palavra como regra, mas ele sabe que é o procedimento perfeito é diferente. Cristão não olha a Bíblia como um complexo de regra, livro da lei. Não. Deus falou de boas notícias, boas novas. Deus falou de uma graça. Deus está oferecendo uma graça para a igreja, que Ele vai operar o poder de transformação, o poder de obediência, mas a igreja precisa se render. Você tem que se entregar de uma vez por todas. Você tem que fazer parte do povo de Deus. Você tem que seguir o povo de Deus pelo Espírito Santo. Não é pelo movimento, não é pelo prédio, não é pela fama do ministro, mas é porque você está olhando para Jesus, irmão. Coloque Jesus dentro da sua casa. Coloque Jesus na sua vida sentimental, no seu trabalho. Coloque Jesus. Como Jesus gostaria que eu agisse, que eu me comportasse. Qual é o ensinamento de Cristo para esse tipo de situação? Eu começo a me examinar tendo Jesus como meu espelho. Que na verdade, pastor, Jesus se expressa pelo Evangelho. Ele me dá salvação, Ele me dá vida eterna. Amém, irmãos? Fecha a Bíblia.